numa mensagem. Vamos entrar numa mensagem sobre o pecado. Nós temos em nossa sociedade a dificuldade muito grande de identificar, de racionalizar, de meditar, puxar este conhecimento, esta verdade, para a razão, colocá-la junto à ciência química, à física, à biologia, à psicologia, à psiquiatria, à parapsicologia e à teologia. Mas isto é porque os tempos são os tempos do fim e as dificuldades realmente vão acontecer e vão aparecer, e a raça humana é uma raça com tendência má, é uma raça totalmente contaminada. Desde que entrou o pecado no mundo, o pecado vem condenando, causando maldição, castigo, efeitos, destruição e morte. O pecado nós podemos dividir em duas partes, para entendermos melhor. Existe o pecado da ignorância, aquela pessoa que peca porque não sabe o que está fazendo, como Cristo disse já na cruz, à beira da morte: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Existe o pecado da ignorância. Mas hoje, com o sacerdócio de Cristo, com a obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, o livro escrito pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo e guardado para nós, o livro mais vendido no mundo, o livro mais vendido no mundo não é o livro mais lido no mundo. É uma citação que não tem lógica, mas é verdadeira. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada, mais respeitado, mais aceito, mais considerado. É um livro que todo o subconsciente, toda a pessoa bem informada, culta, sabe que tem um fundamento de verdade, que tem um poder transformador, formador de caráter. Não é o livro mais lido no mundo. As pessoas não leem a Bíblia Sagrada. A pessoa tem que ler a Bíblia Sagrada para identificar o que é pecado e o que não é pecado. Mas elas não leem. Nós, os cristãos, lemos a Bíblia todos os anos. 4, 5 versículos por dia, nós terminamos o ano com uma leitura da Bíblia. No primeiro ano, nós chegamos a um conhecimento da Bíblia Sagrada. No segundo ano, nós chegamos a um entendimento da Bíblia Sagrada. Na terceira leitura do terceiro ano, nós chegamos à sabedoria. Nós começamos a conhecer, entender e saber o que está escrito e meditar sobre isso. E a partir dali, a nossa mente, a nossa alma, a nossa consciência começa a guardar tudo aquilo, porque nós temos uma memória infalível. Nós temos os dons que Deus nos deu, que é a capacidade de entender, de interpretar, de saber, de conhecer, de pesquisar, de tirar conclusões, a razão. O homem é inteligentíssimo, e é isso que nós precisamos. Para você que está nos escutando, leia a Bíblia Sagrada. Assim como existe o pecado da ignorância, que não deixa de ser pecado, a partir do sacerdócio de Cristo, a partir da formação da estrutura dos 66 livros da Bíblia Sagrada, nós temos o pecado consciente, o pecado mesmo que a pessoa não tenha pai, não tenha mãe que ensinou, mesmo que não tenha um grupo escolar que o repassou informação sobre a boa nova, sobre a salvação da alma, mesmo que essa pessoa não tenha se criado em um ambiente adequado
para resolver os seus problemas, para conhecer o que é pecado, o que é mentira, o que é falsidade, o que é maldade, para aprender a discernir, conhecer o bem e o mal. Mesmo nestas condições, a pessoa tem a Bíblia Sagrada, compra em qualquer lojinha hoje no mundo, tem a Bíblia Sagrada em várias versões, moderna, antiga, em línguas clássicas, em inglês, francês, inúmeros, 200, 300, 1000 línguas traduzidas, desde o hebraico e do grego. A Bíblia Sagrada está à disposição para mostrar o que é o pecado consciente. Quando uma pessoa peca inconscientemente, ela falha e ela se afasta de Deus. Neste momento ela começa a se afastar de Deus, porque Deus não peca, Deus é santo, a sua natureza é santa, é pura, é perfeita. Começa a haver uma ruptura, uma divisão e um afastamento. Quando a pessoa peca conscientemente, que ela sabe que aquilo é pecado e peca, ela peca duplamente. Aí são 2 passos de distância, vamos dizer assim. A pessoa está pecando e está se escondendo em seguida. Assim como Adão e Eva sabiam que não era para cometer aquela falha, foram lá e pecaram, desobedeceram. E logo que o Senhor chegou ao jardim para visitá-los, eles se esconderam. E assim são as pessoas. Elas, ao pecar conscientemente, ela peca duplamente e o castigo é iminente. Ela já passa a ser uma pessoa com a mente cauterizada em parte. Ela já vai se esconder, mentir, como Adão e Eva fizeram lá no início dos escritos sagrados. Ela pisa hoje ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já foi crucificado por ela para salvá-la. Ela já sabe disso e ela está incorrendo no erro novamente. Então o pecado, ele se divide em várias fases, mas tudo é pecado. Tudo leva à morte, tudo leva a afastar a criatura de Deus, da essência de Deus. Falando em química, da essência de Deus. Falando em física, da energia de Deus, pura, da luz. Falando em psicologia, da positividade, da verdade, da razão. A pessoa começa a se afastar. E o pecado começa a cometer destruição. A pessoa que peca consciente, sabendo, ela começa a receber as causas, os efeitos, e se seguir nessa trajetória, nesses erros, ela entra numa maldição, num caminho de perdição e se vai à direção do abismo, ao invés de ir na direção da salvação, na direção da transformação de vida, do aperfeiçoamento da alma, da pureza, da justificação concedida por Cristo e do caminho de santidade. Ela começa a incorrer contrariamente a todo o projeto divino da criação. A pessoa, quando peca conscientemente, ela fecha as portas do dia seguinte, ela fecha as portas do ano, ela fecha as oportunidades, as clarezas de consciência, a desenvoltura, o discernimento, os dons começam a ser cauterizados. Essa pessoa para de se desenvolver e começa a caminhar dando os passos contrários. Muitas vezes lá com 20, 30 anos está voltando para uma situação de adolescente de 12, 13 anos, onde começa os passos da maturidade. Os passos da maturidade física, os passos da maturidade intelectual, os passos da razão, do conhecimento, da formação da criatura na idade adulta,
para se tornar uma pessoa capaz. A pessoa, quando peca conscientemente, ela está castrando a sua vida, ela está castrando a sua família, uma futura família, mesmo que ela não tenha. Quando ela peca contra o seu irmão, contra a sua irmã, mesmo que seja solteiro, ela está irrompendo contra uma futura família que já foi planejada por Deus e que está sendo preparada para ser construída. A criação, o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos tenham felicidade, que todos tenham paz, que todos tenham sucesso, que todos tenham um processo de desenvolvimento espiritual e se tornem pessoas adultas, maduras, desenvolvidas, conhecedoras do bem e do mal e conscientes, porque caminham no caminho da beneficência, da piedade, da justiça e do amor. A pessoa, quando incorre num pecado, ela não está brincando com sua vida, ela não está cometendo algo passageiro que vai acontecer, aconteceu, passou e danou-se. Mas até foi muito bom. Pode até ter sido, mas o caminho tornou-se inverso. Essa pessoa, ao invés de dar alegria à sociedade, ao invés de dar alegria ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, aos seus amigos, ao invés de dar processo de desenvolvimento à sua sociedade, alegria, felicidade, ao invés de dar cultura, informação a uma sociedade, ela está irrompendo ao contrário, ela está levando tudo de ruim, maldição, palavras más, atitudes más, maus testemunhos e destruição para esta sociedade. Ela está castrando a sua vida e a vida dos que o rodeiam e contaminando uma sociedade que vive de aparências, de exemplos, porque a maioria da sociedade é ignorante e peca por ignorância. Como o nosso Cristo já disse há 2000 e poucos anos atrás. Então o pecado não é uma brincadeira. O pecado é uma artimanha, uma arma espiritual maligna que incorre à destruição, ao furto da beneficência, do bem, à destruição e à morte. A pessoa que está no caminho certo, que não peca, que está justificada por Cristo, caminhando num caminho de santidade, ela pode até falhar também, ela pode até incorrer em um pecado, mas logo que ela entra nesta fria, nesse caos, nessa tristeza, ela se arrepende. Vamos dar um exemplo de um palavrão. A pessoa diz um palavrão, aí ela vai, não, mas isso aqui não me serve, eu não tenho educação, nem idade, nem cultura para estar acometendo esses tipos de falhas. Se arrepende e pede, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa esse meu pecado, eu não quero que isso aconteça mais na minha vida. Vamos dizer que ela venha incorrendo um mês, um palavrão. Aí já no segundo mês ela já não vai mais pecar, ela vai pecar lá pelo terceiro, quarto mês, porque o mal se torna um vício na criatura humana. Mas ela vai se arrepender de novo, porque ela está caminhando num caminho de piedade, de bondade, ela sabe discernir o que é certo pela justificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não pecou simplesmente por ignorância e nem se arrependeu, não, ela se arrependeu. Ela pecou e tomou consciência daquilo e voltou atrás. Assim é que ocorre o pecado, assim que age o pecado na vida daquela criatura. E ela vai eliminando as suas falhas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e ela vai eliminando em todas as áreas em as quais ela tem dificuldade de se desenvolver, de amadurecer,
de levar o bem, o bom dia, a boa nova ao seu semelhante, o bom testemunho, o poder de Deus que está na vida dela, porque ela é energia de Deus na física, ela é essência de Deus na química, ela é o poder de Deus na psicologia e na parapsicologia, que leva a palavra, a bênção, a profecia, o amor e todos os outros sentimentos que formam o caráter e a personalidade dos filhos de Deus. O pecado acontece assim, meus queridos. A Escritura Sagrada identifica o pecado desde o início até o fim. Você tem que ler a Bíblia Sagrada. Você tem que nos acompanhar todos os sábados às 17 horas aqui. E às 17h30 nós estaremos ao vivo pela TV, no YouTube e também aqui na Rádio Meta, via web para o planeta inteiro. Diz a Escritura Sagrada que ninguém chegará naquele dia, no dia do juízo, e terá a oportunidade de dizer: eu não sabia. Todos saberão. A mensagem da Boa Nova será levada a todos, e todos saberão o que é pecado e o que não é pecado, o que é beneficência e o que é maldade, o que é erro, o que é falha e o que é certo e bem. Encerramos aqui esse pequeno comentário sobre o que é pecado. Vamos fechar aqui